O nosso Senhor teve 3 dias no ventre da terra, para ali, quando ressuscitasse, gerasse uma igreja. Aleluias, glórias a Deus, tomando sobre si agora uma herança eterna, e da sua carne e do seu sangue a igreja foi gerada. Romanos 8, 29, tá? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos os irmãos. Para quem esteve hoje pela manhã, no culto da manhã e na EBD, principalmente na EBD, percebeu que é o último texto que o pastor leu hoje pela manhã, quando na escola bíblica o pastor trouxe uma mensagem do pastor Ebenezer Bittencourt, muito apropriada, muito maravilhosa para os dias de hoje. E eles costumam, alguns dos pastores, muitos pastores têm costume de dar um nome às suas mensagens, né? Eu não tenho por costume isso, mas a mensagem, o tema da mensagem era a coragem de um bravo. Falava da passagem onde João e Pedro estavam diante do Sinédrio, porque haviam curado um coxo e estavam lhe respondendo pelo benefício que aquela pessoa havia recebido. Hoje a gente vai celebrar a ceia, que ao longo de toda a história do cristianismo ela tem sido celebrada. Eu creio que na maioria das vezes sem discernimento nenhum por parte da igreja. De longa data já. De longa data. Porque muitos tratam isso apenas como um cerimonial externo, que é para a gente comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco da vide. Mas para aqueles que discernem pelo Espírito Santo o que verdadeiramente é comungar do sangue e da carne de Cristo, isso é maravilhoso. Isso é fantástico. E para que a gente possa usufruir dessa ordenança que Cristo nos deixou, nada melhor que nós entendermos espiritualmente o porquê dela existir. O porquê de nós sim termos que praticar esse ato em memória da obra redentora de Jesus Cristo. E era tamanha autoridade que o Senhor tinha e tamanha confiança que Ele tinha no Pai, que Ele disse aos seus discípulos que eles deveriam realizar esse memorial antes mesmo de ressuscitar. Tamanha confiança que Ele tinha no Pai. E ressuscitando, nos dá ainda mais confiança que sim, é um memorial eterno, é um memorial que nos leva a Deus. Para entendermos melhor, nada melhor que voltarmos lá para o princípio. Gênesis 2, a criação. 2:7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Do pó da terra, o Senhor nos criou na pessoa de Adão.
Interessante que o escritor de Gênesis, no versículo 28 do capítulo 1, ele diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. O Senhor criou a terra e tudo que nela há, para que o homem usufrua. Para que o homem usufrua da criação, como aquilo que Deus tem de melhor para nós. Sabemos muito bem que um incidente terrível aconteceu no meio dessa história. Mas Deus sopra do fôlego de vida sobre Adão, e diz a palavra que Adão, um boneco de barro, passa a ser alma vivente, recebe do Criador características que nenhum outro ser sobre a terra tem. Mas esse homem estava só. E aí então, no capítulo 2, versículo 20, olha só o que aconteceu. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este a adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Não obstante Deus criar o homem e toda a criação, para que o homem usufruísse dela e também a administrasse, vemos aqui que Adão dava nome a todos os animais, e assim ele deu nome a todos os animais. Mas Deus percebeu o semblante de Adão. Adão viu que cada macho tinha sua fêmea. Cada ser, cada animal, daria continuidade à sua raça, à sua espécie. Mas Adão ainda não poderia dar continuidade. E aí Deus então cria Eva. Tira do homem, colocando-o para dormir. Tira do homem a costela. E da costela de Adão, Deus cria aquela que seria a pessoa encarregada em trazer a terra, encher a terra, multiplicar a terra de pessoas que seriam feitas à imagem e semelhança ao Criador. Eu nunca tinha percebido a situação da criação de Eva. Adão surgiu do pó, mas Eva é um subproduto do pó. É, né? Porque Eva foi criado do osso, da carne. Mas uma coisa que eu nunca havia percebido, que obviamente da carne, do osso, da costela de Adão, o sangue também veio. Então, a mulher nasceu também da carne e do sangue. Ali, Deus já posicionava diante da criação e de tudo que se possa imaginar,
que da carne e do sangue sairiam pessoas à imagem e semelhança do seu Criador. Mas sabemos que no meio do caminho, fatídico dia, se intrometeu na história uma serpente. E foi ela objeto de enganação. O inimigo das nossas almas transtornou todo o projeto de Deus na terra. Mal sabia ele que o Senhor tinha coisa superior para nós. Para nós entendermos o que há de espiritual por trás de um cálice de vinho, um pedaço de pão, meus irmãos. Temos que entender o propósito da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o porquê da igreja, o porquê do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo entrou na serpente e enganou Eva. A partir daquele dia, sobre a raça humana foi impetrada uma maldição. A mulher teria dores de parto. Seria dominada pelo homem. O homem, com o suor do seu rosto, agora teria que trabalhar para se sustentar, para comer. Diante de todo o regozijo de apenas administrar o Éden, de ter a companhia do Criador, agora o homem afastado. E para mim o mais triste é ver que a partir daquele momento, todo filho de Adão e Eva se tornaram malditos. Tiveram a essência de Deus, as características de Deus, deturpadas por conta do pecado. Mas o Senhor, como diz muitos irmãos, é Pai. O Senhor é Pai, o Senhor é Deus. E no meio de toda essa desgraça humana, Ele também declara que da semente da mulher, um dia, viria aquele que daria cabo a toda maldição, a toda ação maligna que Satanás induziu a raça humana a fazer. Mas tem outra coisa engraçada aí no texto. Quando Adão disse assim: oba, essa é osso do meu osso, carne da minha carne. E ele falou assim: essa é ixa do meu ixa. Ele não era burro não, ele sabia do que se tratava. Ele sabia que ele não ficaria só. Ele sabia que poderia aproveitar daquele ato, daquele fato, daquele acontecimento. Ele sabia desde lá que, deixando o homem pai e mãe, como o texto mais à frente fala, se unindo os dois, seria uma só carne. E dali em diante toda uma geração de filhos de Deus viria sobre a terra. Ele tinha consciência disso. Ele tinha plena consciência. Ainda que os dois sucumbiram. Ainda que Eva, levada pelo engano, sucumbiu à tentação. É muito claro, meus irmãos, que a imagem de Deus, que a criação de Deus, ela recebeu por parte da ação demoníaca de Satanás um efeito negativo muito grande sobre a raça humana. A morte entrou no Éden. A morte entrou logo depois que o Éden foi fechado, né? Não, no Éden mesmo. Caim, não, fora. Caim matou Abel. E aí,
Toda a maldição caiu sobre a raça humana. Toda a maldição caiu sobre a raça humana, irmãos. Mas quando entendemos a real essência de um pão, de um cálice de vinho, da comunhão do Santo Espírito, tudo muda, meus irmãos. Tudo deveria mudar. Tudo deveria mudar. Como disse, a queda aconteceu, mas a promessa, como cantamos hoje, se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Lucas 22. Chegada a hora da última Páscoa, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais incessantemente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 23. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneciam a contemplar essas coisas, porque ele mesmo no caminho de Emaús, logo após a sua ressurreição, ele disse: não era assim que haveria de acontecer ao Cristo? Não haveria de padecer na mão dos gentios e ressuscitar ao terceiro dia? Por acaso não haveria de ser assim que o Cristo de Deus deveria ser mutilado, achincalhado, para que se cumprisse toda a promessa, para que o resgate da obra do Éden fosse conclusa e fosse eficaz? Mas nós lemos esses versículos do capítulo 22, 14, do 22, 39 ao 44, e agora o 23, do 44 ao 46, meus irmãos. No âmbito espiritual, é como se o nosso Senhor estivesse em trabalho de parto, sofrendo na carne, sofrendo na sua carne,
o propósito pelo qual ele veio para a terra, para gerar uma igreja, para da igreja gerar seus filhos, agora sem pecado nenhum mais, porque ele levou sobre si os nossos pecados. A ceia, o Getsemane, o suor, o sangue, trabalho de parto, meus irmãos, trabalho de parto. E assim como lá no Éden, Adão foi colocado para dormir, o nosso Senhor teve 3 dias no ventre da terra, para ali, quando ressuscitasse, gerasse uma igreja. Aleluias, glórias a Deus, tomando sobre si agora uma herança eterna, e da sua carne e do seu sangue a igreja foi gerada. Ali, no ventre da terra, ali, ao abrir daquele buraco, se tirando a pedra, nasceu a igreja do Senhor. Ali, e com carne e com sangue, para que se cumprisse a promessa, meus irmãos. Para que se cumprisse a promessa. E por que nasceu ali a igreja? João 24:1 enfatiza mais o que eu acabei de falar. Mas, no primeiro dia da semana, à outra madrugada, foram elas, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. A morte não podia o deter. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Então, elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Cristo ressuscitou. E a sua morte e ressurreição teve o propósito de pôr por terra o intento de Satanás de uma vez por todas. Agora, a igreja, sendo a Eva, poderia gerar não mais filhos para o pecado, mas filhos para a vida eterna. E é isso que nós viemos comemorar quando nós nos juntamos à ceia do Senhor. Que em Cristo alcançamos vida eterna. Que em Cristo agora somos feitos filhos, à imagem do Criador, seu Filho. É isso que nós fazemos. Nós não viemos apenas comungar de um pão e um cálice. Não viemos apenas fazer de conta que somos crentes. Nós viemos aqui honrar aquele que por nós padeceu, aquele que por nós ressuscitou e aquele que por nós continua intercedendo, meus irmãos. E é muito simples isso. Mas quem não nascer da água e do Espírito não consegue usufruir. Usa isso aqui para a sua salvação. E isso não é um sacramento. Não salva esse cerimonial. Esse cerimonial somos nós, falando aos 4 cantos do mundo, que nós cremos que é em Cristo fomos libertos do poder do pecado, que é em Cristo, e comungando da sua carne e do seu sangue, temos comunhão com Ele. Agora, em Cristo, com Adão resgatado e com a Eva resgatada, a igreja é responsável por gerar vida, filhos para a salvação.
Foi o que o pastor leu hoje de manhã, quando lemos em Romanos. Ele nos predestinou para sermos filhos, segundo a imagem do primogênito de toda a criação. E é simples. E é simples essa obra, muito simples. Não precisamos buscar isso muito longe. Não precisamos buscar isso em homens afamados. Apenas buscamos isso na revelação que as Escrituras nos trazem. E a coragem de um bravo, como o pastor Ebenezer pregou hoje, e os apóstolos com muita autoridade não puderam deixar de expor seus sentimentos em relação à obra de Cristo. Não podemos, meus irmãos, de forma nenhuma, deixar de propagar essa verdade do benefício que nos foi feito, do benefício que chegou até nós. Porque toda vez que nos reunimos em nome de Cristo e participamos da ceia, nós mostramos ao mundo dessa verdade. Mas ela não pode ficar só aqui, meus irmãos. Ela não pode ficar só aqui. Ela tem que sair das quatro paredes. Ela tem que ir para fora da igreja e anunciar que esse ato é um ato de reverência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que age no nosso espírito para que a gente possa ser um testemunho vivo e eficaz, como foi maravilhoso hoje pela manhã ouvir da boca de um filho o testemunho da vida de um pai. Como deve ser para a sociedade que não conhece Jesus Cristo, um maluco pregando o Evangelho do amor de Cristo. Eu me lembro bem que uns tempos atrás, eu acho que ano passado, a Cláudia e mais os meninos, alguns meninos e a menina da faculdade de administração foram fazer uma entrevista comigo como empresário. Eu não podia deixar de dar o meu testemunho de como a obra de Cristo e entender essa obra é tão importante na minha vida. Não podemos perder a ousadia de manifestar esse ato tão maravilhoso fora daqui, meus irmãos. Em todo e qualquer lugar que nós estivermos, mas nós precisamos de ousadia, de revelação do Espírito Santo. E sim, precisamos também conhecer mais das Escrituras, para não sermos perante a sociedade apenas papagaio de pirata, que repete tão somente aquilo que ouve o homem falar. Mas quão é maravilhoso quando alguém, impulsionado pelo Espírito, rasga o coração e anuncia a salvação, porque a salvação chegou à minha casa, porque a salvação chegou à minha empresa, porque a salvação chegou à minha família. Falta-nos ousadia. Se vocês buscarem coisas espetaculares do reino, eu vos digo uma coisa, que o espetacular do reino já aconteceu. Que Deus desceu à terra, em forma de homem, levou todo o pecado sobre si, pendurado no madeiro, tido por muitos como derrotado, mas vitorioso, venceu a morte, aleluias, e ressuscitou ao terceiro dia, e nos dá a autoridade de anunciarmos o Evangelho, muitas vezes na eloquência da palavra, mas muitas vezes na tranquilidade do Espírito. Deus é maravilhoso.
Mas não se esqueça dessa verdade. Não se esqueça que a igreja é a Eva redimida e gera filhos, não mais para a perdição, mas agora para a salvação. Por isso ela é santa. Por isso que o diabo não pode mais contra ela. Porque agora ela recebeu a santificação de um corpo glorificado. E nós fazemos parte disso, meus irmãos, de um corpo glorificado, que é a igreja de Cristo. Mas o que nos falta é coragem de usufruirmos essa verdade. Que dó, meus irmãos, que dó. Vejo muita gente mendigando o pão, atrás de homens, buscando palavras bonitas. E eu vos digo que a palavra já desceu dos céus, o pão da vida já desceu sobre nós. Onde é que nós encontraremos a vida eterna, se não em Cristo Jesus, meus irmãos? Se não na sua obra resgatadora. E isso, todo dia, tem que invadir a nossa mente e o nosso coração, para termos ousadia de viver nessa realidade, ousadia de dizer para Satanás que ainda que nesse corpo de carne pecadora, nós servimos a um Deus vitorioso. Que sim, muitas vezes somos abatidos, entristecidos, mas não derrotados. Porque a nossa vitória não vem de nós mesmos. A nossa vitória vem do céu, da onde veio o pão da vida. Não comemos mais daquele pão da terra. Oh, aleluias, glórias a Deus. Não é o pão da terra que nos alimenta, meus irmãos, é o pão que desceu do céu. Loucura para os instruídos deste século, mas para os simples, salvação. Para alguns, cheiro de morte, mas para nós que estamos sendo salvos, cheiro de vida para a vida. Opera em nós a morte, para que através da nossa morte, traga a vida aos que estão ao nosso redor. Esse é o reino, meus irmãos, esse é o reino de Deus. E o reino de Deus é simples, muito simples. Saibam vocês, igreja, que essa igreja não está desamparada de jovens, que essa igreja tem jovens que temem ao Senhor, que muitas vezes pecam, mas levantam muitas vezes mãos santas, abençoando cada casa aqui representada. E é dever não só dos jovens abençoar a igreja, mas é dever da igreja jamais amaldiçoar qualquer desses jovens. Muito pelo contrário, honrá-los, porque o convite do mundo é forte, mas o Espírito Santo que nos prende, Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa só. Ele nos arrebanha e nos leva a lugares que nunca pensamos, não lugares físicos, mas espirituais, onde são quebrados todos os paradigmas, sofismas que prendem a mente de vossos filhos. O Espírito Santo tem levado cativo muitas das maldades que os nossos filhos têm adquirido do mundo. Temos sido curados, transformados pelo poder do Espírito Santo. E este ato é uma reverência àquilo que o Senhor, pela sua autoridade, tem feito no meio de nós. Não é só pão e suco, é uma obra redentora. E nos
louvamos ao Espírito e o meu espírito sai de mim. Sai de mim nessa hora, dando graças e honra a Deus, porque olha para homens pecadores, jovens, velhos e crianças, mas quando encontra neles fé em Jesus Cristo, os arrebanha, os arrebata para a sua igreja e conduz como quem conduz ovelhas boas, mas a um pasto verdejante. Assim é a obra de Cristo nas nossas vidas. Mas nós contemplamos as nossas obras. As nossas obras são trapos de imundície. Mas a obra de nosso Senhor, ela é eterna. Usufrua dessa verdade. Usufrua dessa verdade, pois ela é espiritual. Se não for pra te servir, quem sou?